Sei que eu estou tudo ajeitado aqui. Pode? Boa noite, Diniz, Danilo do Expresso 1923. Um resultado difícil, imagino, para vocês e para a torcida também. Nos últimos lances da partida, o empate num erro individual. O Vasco também sofreu o primeiro gol do Ceará num erro individual na saída de bola. E esses erros individuais, especialmente aqui em São Januário, e no seu comando, o Vasco, infelizmente, tem apenas 26% de aproveitamento, são recorrentes. Apesar de serem erros individuais, acaba virando um padrão coletivo. Queria saber um pouco de você, da sua visão em relação a isso, porque ali naquele lance do PH, no lance final, e a gente sabe da seriedade do PH, poderia ter jogado a bola para fora, poderia ter resolvido de uma forma diferente. É óbvio que o futebol não se resolve apenas num lance. Acho que o Vasco hoje não performou da melhor forma, mas conseguiu o resultado até com o seu lema, coragem para jogar, indo para frente, com o gol do Cuesta, com um lance muito bom do Gomes. O que acontece que esse Vasco não consegue ter equilíbrio e passar a confiança ao torcedor? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Mas o lance do PH, ele podia ter chutado a bola. Eu não entendi muito a pergunta. Ele podia ter chutado, ele não chutou. Foi a escolha dele. Quantas bolas ele chutou contra o Botafogo para frente? Nós chutamos muito mais do que saiu jogando. Isso é uma escolha do jogador. E erros acontecem. Erros individuais. Hoje, assim, hoje teve erro individual mais claro do que nas outras vezes. Eu não vi assim, que teve erro individual claríssimo, igual você colocou no Atlético Mineiro, ou no Grêmio, ou no Bragantino. João Vitor escorregou, mas foi um lance que ele escorregou, depois a bola escorregou e teve a falta. Depois da falta é que teve, mas foi um lance, aí o lance teve muita repercussão. Esse erro do João Vitor foi um dos menores problemas daquele lance. Ele escorregou, fez a falta, a bola saiu da área, foi lá, desviou a bola voltou para a área. Errar, futebol é um jogo de erro. Hoje a gente teve 2 erros assim que a gente não costuma cometer, não tem nada a ver com os erros. O erro do Grêmio, por exemplo, foi um escorregão. Até por conta não tem nada a ver. Hoje a gente teve. São 2 erros assim que a gente não. Eu acho que a gente nem tinha cometido erros assim parecidos e tivesse tomado o gol. Então a gente lamenta. É muito triste e frustra todo mundo, principalmente a torcida. E a torcida tem que ficar triste mesmo. E sofrida, e todo mundo tem que ficar sofrido. Agora, o time, ele, na minha opinião, assim, não é que ele não performou. O time ele estava jogando muito bem no primeiro tempo até a gente tomar o gol. A gente estava em cima do Ceará, estava com a marcação encaixada, o Ceará estava produzindo pouco. Depois que a gente tomou o gol, a gente deu uma desestabilizada, desorganizou um pouco. No segundo tempo, também, a gente melhorou um pouco na volta do segundo tempo, depois desorganizou de novo. Mas a gente... E o Ceará é um bom time. Não, se você pegar os resultados do Ceará, quase todos os jogos vai empate, ou eles perdem ou ganham por placar mínimo. Então, ganhou do Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo, aí perde 2-1, ganha de 2-1, 1-1, 0-0, é um time que tem uma defesa sólida. Então, não é um adversário fácil, é um adversário que tem seus méritos. E a gente podia ter jogado melhor. Eu acho que se a gente não toma o primeiro gol, a equipe estava passando desenvoltura até tomar o gol. Depois a gente se perdeu um pouco, quando teve a expulsão, aí a gente teve talvez o nosso melhor momento, a gente soube aproveitar com as mexidas, a gente fez o gol e depois a gente teve mais chance de fazer o terceiro e o quarto gol, a gente não fez. E, infelizmente, a gente tomou o gol praticamente no lance derradeiro da partida. Diniz, eu queria que você falasse do do Nuno Moreira e do Felipe Coutinho. Esses 2 jogadores te agradaram? Qual foi a importância deles enquanto estiverem em campo? Eu acho que os 2 jogaram muito bem hoje. O Nuno jogou bem, principalmente quando ele foi para a posição de segundo volante, ele conseguiu produzir melhor ainda. E o Coutinho fez uma partida muito boa hoje. Além do gol, ele foi muito assertivo, não errou quase nada no jogo. Eu gostei muito dos 2. Aqui, Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco.
o jogo se encaminhava para uma vitória, a torcida, né, cantando, empolgada, e os personagens já estavam ali, né, meio que descritos, o gol do Coutinho no 100º jogo, né, o Robert Renan, que parecia um meia em muitos momentos do jogo, né, achando muito boas jogadas, o Cuesta estreando e fazendo gol, mas infelizmente o Vasco não consegue vencer. Imaginando que todos os jogos que o Vasco não venceu sob o seu comando aqui em São Januário, qual é o seu sentimento em relação a esse especificamente, tomando um gol no final, e o que isso impacta para a partida contra o Flamengo no próximo domingo? Você acredita que coloca ainda mais pressão, tendo em vista que o Vasco poderia se afastar ainda mais da zona do rebaixamento? Eu acho que o resultado é muito frustrante. Agora, o impacta, não tem que impactar de alguma forma positivamente, como foi o Corinthians para o Botafogo. A gente tem que trabalhar e melhorar. Não tem o que fazer. Obviamente que a gente jogou na quinta-feira, o jogo para a gente tinha uma característica diferente. A gente jogou na quinta-feira, o jogo terminou quase meia-noite do Botafogo. E depois do jogo teve a comemoração, então teve mais uma descarga de energia, tanto física quanto emocional. Eu acho que a equipe, com menos de 72 horas para poder fazer um outro jogo, até que se recuperou bem e se comportou bem, como eu disse na primeira pergunta, até tomar o gol. E é uma equipe que tem evoluído muito em muitos aspectos. Aqui, o que mais frustra é que aqui em São Januário, aqui é a casa do Vasco e é onde o Vasco é mais forte. Isso era uma coisa que a gente tinha hoje muito arraigada em nós, de ganhar, voltar a vencer em São Januário e fazer daqui, de novo, o grande caldeirão que sempre foi. Então, o que frustra muito é por conta disso, de perder 2 pontos com um jogador a mais de São Januário. Mas, assim, em relação ao Flamengo, a gente tem uma semana para trabalhar, a gente tem que se refazer rapidamente e procurar fazer o nosso melhor e fazer uma partida dentro dos padrões que a gente fez com o Botafogo, ou até melhor, para a gente poder ter a nossa chance de ter sucesso no jogo. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você já foi perguntado inúmeras vezes sobre o Pablo Verratti. Você sempre enfatiza os pontos positivos de ter o Verratti em campo, a liderança, ajudar na bola aérea, o faro de gol, mesmo ele não tendo o recorte recente dos mais goleadores, né, na trajetória dele no Vasco. Eu não vou perguntar se o que ele oferece de positivo sobressai o que o Vasco perde com a presença dele, porque senão você não escalaria, é óbvio. Então, eu queria pedir que você explicasse para a gente, para o torcedor como um todo, o que o Vasco ganha com ele ao ponto de ser melhor do que quando ele não está jogando. Não sei se fui claro na explicação. É uma pergunta, assim, a pergunta é meio recorrente, né? Não é perguntar, mas é bem uma pergunta. O Verratti, hoje eu não via motivo para tirar o Verratti do jogo. A gente precisava de gente para fazer gol. No fundo, se eu tivesse mais um, eu coloquei o David, que é o cara que a gente tinha no banco, e mais se aproximava de jogar um pouco dentro da área. O jogo hoje ia terminar, independente do cara se ele tivesse com um jogador a mais ou não, é um jogo que ia terminar em muito cruzamento. Ele é um cara especialista, ele não, eu concordo, assim, não está fazendo o gol na especialidade dele, somente de cabeça, não está fazendo, mas ele é um jogador, mesmo quando ele não faz gol, ele está lá e a bola sobra para o outro. Ele é um cara que contribui muito na parte tática, contribui na bola aérea, e é um jogador que eu acredito. Não quer dizer que ele não vai sair. Hoje, especificamente, não era um jogo que eu achava que ele tinha que sair. Não achava de maneira nenhuma. Eu achava que era um jogador. A gente tinha que, se tivesse um jogador, mais um jogador alto, ia fazer talvez 2 centroavantes, porque assim, o jogo ia acabar tendo muito cruzamento, como teve. A gente acabou fazendo o gol de cruzamento, tivemos outras chances de cruzamento também. O Ceará é um time, quando a gente vai andando com a bola e foi ganhando o campo, é um time que se tranca muito e acaba as jogadas saindo mais pelo lado. Desculpa, só para complementar uma coisa. Você poderia explicar de forma mais clara o que o Verratti oferece de positivo em relação ao que o Vasco não tem, que o Verratti oferece de positivo em relação ao que o Vasco ganha quando ele não está jogando, a mobilidade de outro atacante, o que o Verratti oferece de positivo em campo é melhor do que ele deixa de oferecer? Isso que eu quis perguntar. Eu te respondi. Eu falei que hoje era um jogo que ele precisava de presença diária. Hoje ele precisava de um 9 móvel. Podia até ter um 9. Se fosse um 9 móvel, que chega na área, que tem muita presença, tudo bem. Mas hoje a gente nem tinha no banco esse jogador. Não tem nada a ver o jogo a gente fica pensando no jogo do Santos. O jogo não tem nada a ver com a característica do jogo de hoje. O jogo tinha espaço, o Santos jogava com a linha mais alta, então tinha espaço entre linhas. O jogo de hoje era o jogo que a gente ia empurrando o Ceará para trás e precisava de gente na área.
Como eu ia tirar um jogador que tem mais presença de área do time hoje, não tem nem sentido. Se fosse um jogo com outra característica, tudo bem, você aceitaria, mas eu acho que hoje, talvez dos jogos que você jogou aqui, é o que menos deveria sair. Boa noite, Diniz. Sérgio, do podcast Cosmaltino. Em outros jogos que o Vasco não venceu, perdeu, empatou, você chegou aqui chegou a falar dos gols evitáveis. E hoje foram mais 2 gols evitáveis. O que você conversou, se é que já conversou alguma coisa com eles lá dentro, e o que você pretende falar com eles para a gente resolver esses problemas? Que desde maio, contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco não ganha em São Januário. Então, assim, a gente não pode... O Paulo Henrique é um dos jogadores, desde que eu cheguei aqui, que mais entrega coisas positivas no time. Hoje, infelizmente, teve um lance pontual, mas é um dos melhores, tanto é que é um jogador pré-selecionado. Estava na lista dos 50, 60 jogadores que podiam ser convocados para a seleção brasileira. São coisas que você não tem controle. O lance do Paulo Henrique, o lance da saída, que são coisas treinadas e coisas fáceis. Agora, você fala assim, não tem uma... A gente tem que parar de cometer. Os erros de hoje foram até mais evitáveis que os outros. São erros claros hoje que aconteceram. A gente tem que parar de errar, e a gente errou, e os caras tiveram assertividade. A gente errou mais umas 2 vezes ainda, pelo menos, contra o Ceará. O Ceará teve talvez umas 4 chances de gol, 5, e pelo menos 4 a gente que entregou hoje. Coisa que não aconteceu contra o Botafogo, nenhum dos 2 jogos. Mas hoje a gente ofereceu chances que a gente não estava oferecendo nos outros jogos, nem contra o Corinthians a gente errou o que a gente errou hoje. É uma marca que o time acertamos muita saída, mas assim, a que a gente errou, teve que saiu o primeiro gol, tivemos mais uns 2 erros ali de saída, que são erros que a gente não treina muito para não acontecer, mas infelizmente aconteceram. Eu vou continuar trabalhando para otimizar o time, para que esses erros não aconteçam, obviamente, e que a gente volte a vencer. Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal Hora do Vasco. Na primeira pergunta, você falou que o futebol é um jogo de erro, mas também de acerto. Futebol é um jogo de passes longos, curtos, médios, finalizações de curta a média distância, de jogo e até de antijogo aplicado de uma forma inteligente. Eu queria entender, nessa minha pergunta, por que o seu time tem uma dificuldade na mudança do estilo de jogo? Porque sempre vertical, sempre com linhas altas, e o porquê que o passe curto ele se sobressai num lance tão simples de afastar a bola do setor defensivo, que otimizou hoje 2 erros e 2 gols do Ceará. E você me permite mais uma? Você perdeu 3 volantes, Jair, Tietê e Hugo Moura suspenso. E hoje você colocou o Lucas Oliveira como volante, mais uma adaptação. Qual é a dificuldade na transição dos jovens hoje, que são muito elogiados pelo torcedor, até porque golearam o Flamengo há um tempo atrás ali do Sub-20? Qual é a dificuldade de transição que você não consegue utilizar ninguém dali? Porque a gente observando aqui de fora, a gente vê muitos jogadores superiores àqueles que você utilizou hoje. Obrigado. Então, isso é uma questão de opinião sua, eu respeito. Na base, eu tenho um olhar bastante carinhoso para a base, estou de olho. O GB, por exemplo, é um jogador da base. Eu botei e todo mundo criticou. Era artilheiro da base. Se tivesse botado o jogador da base, tivesse sido mal, ia criticar. Então, assim, eu tenho responsabilidade para lançar. Não é só um desejo, porque você acha que na base os times ganhou o campeonato, fez 4-1 no Flamengo na base, vai jogar no Campeonato Brasileiro, vai botar e vai jogar. Muito pelo contrário. Quando bota e você erra a mão, você prejudica muito o jogador. Porque depois, para você voltar ele perde confiança, é muito difícil. Não é fácil assim. O desejo da torcida é fácil, eu entendo. E eu estou aqui para tentar fazer o melhor para o Vasco. O Barros é um jogador da base? É da base? Titular do time. Hoje. O Cocão é um jovem, que eu sei que ele tem, hoje no jogo cometeu uma falha, mas é um jovem também. E tem todos esses volantes, mas tem um na base. Você acha que é pegar um jogador da base lá e botar para jogar hoje titular? A transição a gente vai fazendo. Hoje a gente estava, a gente tem 6 volantes. Não dá para pegar um volante da base sem treinar e botar para jogar, porque se ele for mal vai acontecer isso que eu te falei. Essa do GB é a mais fresquinha que está aí. A gente quer que põe, mas quer que põe e resolva. Não é que quer que põe da base. O Vasco quer ganhar jogo. Se botar o da base e o da base não for bem, vai ser criticado e é muito difícil a gente acabar perdendo muito mais jogador da base assim. Em relação à sua primeira pergunta,
Hoje aconteceram os erros. A gente já fez alguns gols, muito mais gols do que a gente deixou de fazer por conta do erro do primeiro gol. Depois, se você quiser, a gente faz um catálogo. Aqui demora, quando a gente sai costurando lá de trás, demora para ser o gol na frente, então parece que a gente não faz gol porque sai jogando. E não é isso. É muito difícil a gente tomar um gol como a gente tomou hoje, de um erro de passe simples, como foi no primeiro gol. E se você falar assim, o time não tem nenhuma dificuldade de fazer adaptação do jogo. Quantas bolas longas a gente fez contra o Botafogo? Você acha? A gente só jogou longo quase que o tempo todo. Hoje era um jogo que o time do Ceará, a gente errou porque errou. O jogo não estava difícil para jogar curto. E o lance do PH, do último lance, não tem nada a ver com você jogando. Ninguém tentou sair jogando. Não fez nada ali. Não tentou dar a bola para o goleiro, não tentou chutar, não tentou fazer nada. Então não dá para você atribuir ao jeito de jogar o segundo gol. Se você falar do primeiro gol, eu concordo. Mas não era uma bola difícil para jogar. E o time tem muitos ganhos. Aí contra o Santos, que fez 6 gols e saiu uns 2 lá de trás, aí está tudo bem. Senão fica fácil. Então você quer o quê? Que a gente só chuta a bola longa? O time tem variado o jogo. Se você tiver boa vontade para ver, é fácil ver. Do Botafogo, principalmente, a gente saiu muito mais com bola longa do que com bola curta. Hoje era um jogo que não precisava sair tanto com bola. A gente não tinha, era que errar coisa fácil. Senão a gente vai ser um time, aí quando tinha um outro treinador aqui que fazia bola longa, é porque faz bola longa. Aí a gente fica em cima do resultado. E aí fica essa injustiça, esse massacre, e a gente não informa o torcedor. O torcedor está triste? Está triste, eu também estou triste. Você, como torcedor, também está triste. Mas a gente não vai resolver os problemas assim, arrumando mais problema. Porque tem o problema, a gente pega o problema, a gente não quer resolver o problema, a gente quer assim, aumentar o problema e afastar ele para outro lugar. Eu não estou aqui para afastar o problema, eu estou aqui para resolver o problema. Aí você fala assim, qual que é o problema? É ganhar jogo. Não é jogar bem, jogou muitas partidas bem, e hoje era uma partida que estava praticamente resolvido o jogo, tomamos o gol no último minuto, e se tivesse vencido, a gente estava todo aqui festejando, e é normal. Então a gente tem que saber assim, eu estou te dando uma explicação de uma coisa que não está acontecendo do jeito que você está falando. Aqui, aliás, dos meus trabalhos, é o time que mais varia jogo, até porque a gente tem o Veguete na frente, que disputa bem a bola, tem o Ryan, que é veloz. E hoje, assim, os erros que a gente cometeu, se você pegar o número de vezes que a gente saiu limpo, com chance de fazer gol, foi muito maior do que os erros que a gente cometeu. Só que a gente treina para não cometer erro. E o time vai evoluir aprendendo a jogar e ficando mais competitivo. Diniz, boa noite. Ryan Leal, canal La Pelota. Perguntar sobre a alteração que você fez no intervalo. Enfim, Matheus Cocão teve uma falha ali no lance do gol do Ceará. A torcida acabou criticando muito ele, né? Enfim, chegou até a cantar para pedir para você tirar ele. Até pedir para você falar um pouco sobre ele também, e a escolha por colocar mais um atacante no lugar dele, o Andrés Gomes ali, enfim, na esquerda, que acabou jogando muito bem, participou do lance do gol. Explicar essa sua opção por tirar um volante e colocar mais um atacante ali no intervalo. Já tinha treinado assim, com essa possibilidade. O Nuno é um jogador muito inteligente, era um jogo que a gente tinha muito mais posse, e eu acho que o Nuno ainda conseguiu produzir mais jogando de 8 do que ele estava jogando no primeiro tempo. Então, assim, acho que foi uma solução que a gente encontrou, o time melhorou. E depois, quando teve a expulsão, eu tirei o Barros, ainda botei o Nuno de 5 e o Coutinho de 8. E aí depois esperei um pouco e refiz o time. E que você falou do Oliveira, na verdade, o Oliveira de origem ele é volante. A posição de origem do Oliveira é volante. Ele foi improvisado ao longo do tempo para zagueiro, mas ele é volante de origem. Você pegar ele quando ele jogou no Tigres, o Atlético Goianiense, aí no Cruzeiro ele jogou de volante, jogou de zagueiro, então não foi muito uma improvisação. E o Robert Renan também poderia jogar de volante, que é um jogador que tem qualidade para jogar de volante. Então não teve, em relação ao Oliveira, não teve muita improvisação. O time, a ideia do Oliveira entrar, que ele conhece da posição, já tinha treinado na posição, a chance que eu achava que a gente podia tomar gol do Ceará hoje era com bola longa, com uma bola parada. Então a gente deu uma crescida no time, com o Oliveira, e colocamos o Paulinho, que o Nuno e o Coutinho estavam cansados. Eu achei que teve muita coerência, e a gente não deixou de ganhar o jogo por conta da entrada do Oliveira de volante, muito pelo contrário. Boa noite, Diniz. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Até se tratando já de uma virada de chave para o clássico tão importante pela 24ª rodada do próximo domingo, você planeja, queria a sua projeção, o seu planejamento para a partida, ganhando aí o Hugo Moura, que estava suspenso para a partida de hoje, se você pretende utilizar o Cuesta e o Robert Renan no setor defensivo, né, de ofício, e o Hugo Moura retornar
como volante. Qual seria o planejamento para o próximo jogo? Obrigado. Então, essa é uma possibilidade. A gente tem a semana toda para montar o melhor time para jogar contra o Flamengo, mas essa é uma possibilidade. Boa noite, Diniz. João Guerra, do GE. A minha pergunta é, novamente, falando um pouco do Nuno. A gente sabe que você gosta dele como segundo volante. Eu queria te perguntar se você entende que ele pode, eventualmente, iniciar nessa posição como titular. E antes, falando da lista de relacionados, a gente teve a divulgação do boletim médico do Tietê. Eu queria saber, em relação à projeção dele para o jogo contra o Flamengo, se você trabalha com o retorno dele, porque, enfim, é o titular da posição. Obrigado. Então, o Tietê a gente vai com calma, porque não sei, vai esperar ver como ele evolui. Não consigo te falar agora. Eu não sei nem o resultado de imagem, como que ficou. E tem que saber como que ele evolui. Então, durante a semana a gente vai saber. Ele não teve um episódio muito traumático, o Tietê, muito diferente do que foi quando ele machucou contra o Corinthians. Mas eu não sei a real situação para o jogo de domingo do Tietê. Qualquer outra pergunta? Era sobre o Nuno iniciar. O Nuno. Hoje ele treinou de 8. Ele poderia iniciar do jeito que entrou depois, ou com o Andreas Gomes, ou com o David. Era um jogo que o projeto não teve muita surpresa. O jogo, um jogo que a gente ia acabar tendo posse, era uma possibilidade que na minha cabeça fazia sentido. E quando ele foi para 8, estava uma coisa clara que aquilo, a chance maior era de dar certo, e em relação a isso deu. Acho que ele teve muita desenvoltura, ele é um jogador muito inteligente, estava pegando muita bola limpa para poder distribuir, o jogo teve uma influência maior com ele ali, e a gente não sofreu na marcação por conta da presença dele ali. Às vezes a gente sofreu um pouco na marcação no primeiro tempo, depois a gente tomou gol um pouco no segundo, por uma falta de organização do time mesmo. Na hora de fazer pressão, a linha não subia e ficavam uns buracos. Às vezes o Ceará colocava muitos jogadores no corredor lateral e os volantes ficavam sem função. Então a gente, algumas vezes, teve um desencaixe de marcação, e isso fez com que o Ceará tivesse alguns espaços, principalmente no meio do campo, mas não teve a ver com a presença do Nuno ali. Em relação também à pergunta que você falou, do que a gente não jogou, a gente não estava jogando com linha alta, a gente tomou o gol, a gente estava com um jogador a mais, que é outra coisa, que a gente joga do mesmo jeito. Só para rebater uma coisa aqui, assim, a gente pegar uma coisa e estigmatizar. A gente gosta de jogar pressionando com linha alta, mas a gente tomou o gol com um jogador a mais, a gente estava com o time todo atrás da linha da bola. O cara vai estar até o cara lança a bola, está o Paulo Henrique, está o Cuesta, está o Robert Renan chegando, e tinha um jogador do Ceará. Então a gente está procurando, assim, adequar o time, e não que marcar em linha alta, no fundo é uma coisa que eu gosto, e eu acho que o Vasco tem muito benefício com isso, mas eu estou falando só por conta de que a gente não, o jogo pedia não era marcar em linha alta menos com um a mais naquele momento. E a gente procurou se resguardar da melhor maneira possível. E mesmo assim, não tem uma precisão exata, não é matemático, que a gente não ia tomar o gol. A gente tomar um gol de bola longa com um jogador a mais, talvez fosse a única maneira que eu achava que a gente não ia tomar gol. Já tomar um gol de bola parada, um chute diferente fora da área, ou jogar a bola no Pedro Raul, ele conseguir dominar e dar uma raspada. Mas do jeito que a gente tomou o gol, acho que é a única maneira que, para mim, a gente não ia tomar gol. Boa noite, Diniz. Gabriel Rodrigues, aqui da Trivela. Voltando à pergunta sobre o Cuesta, naquele momento da entrada dele, o jogo estava empatado ainda, a gente até imaginava que talvez fosse fazer alguma mudança para colocar o time um pouco mais para frente. Você trocou um zagueiro pelo outro. Qual foi a ideia naquele momento ali? E queria que você avaliasse também a estreia do Cuesta. Não, eu acho que ele fez uma boa estreia, não só pelo gol, mas eu acho que ele estreou bem. É um jogador que eu já conhecia, já tinha mapeado o Cuesta em outras ocasiões, quando eu estava em outros clubes. E o Lucas Freitas tinha acabado de tomar amarelo também, na hora que fez a substituição. E uma das coisas era de ter um jogador com o pé direito lá, que a gente estava tendo muito avanço daquele lado, e o Robert às vezes tinha que cortar para dentro para achar um outro tipo de passe. Então a gente teria o Robert aqui, que estava bem no jogo com o pé esquerdo, e o Cuesta lá com o lado direito. Embora fosse uma troca de um jogador, um zagueiro pelo outro, a gente ia acabar explorando mais aquele corredor lateral com o Cuesta lá, que é uma coisa que acabou acontecendo. Boa noite, Pedro Cobaré do Lance. Hoje o Lucas Freitas tomou o cartão e está suspenso para o próximo jogo contra o Flamengo, né? Projetando já o próximo jogo,
Assim que ele toma o cartão, você altera, coloca o Carlos. Eu queria saber o quanto dessa mexida vai também para uma questão de dar ritmo de jogo e entrosamento entre os dois zagueiros, que pode ser a zaga do Vasco no domingo contra o Flamengo. Foi uma mudança. O fator principal foi a gente ganhar um pouco mais de condução daquele lado, no corredor lateral direito. Mas também tinha na minha cabeça de botar o Cuesta para ganhar um pouco de ritmo, porque é um jogador que chegou em boas condições físicas, faz tempo que ele não joga, mas ele é um jogador muito dedicado, um jogador que chegou muito bem treinado, mas também precisa ganhar a condição de jogo. Não era um jogador que vinha jogando constantemente no Galatasaray, muito pelo contrário. Então, serviu para as duas coisas. Mas, assim, a primeira questão, ele entrou por uma questão tática da gente aumentar o nosso volume pelo lado direito. Diniz, aqui atrás, Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto você perde, né, eu digo o Vasco perde, melhor dizendo, você como treinador, sem a presença do Lucas Piton, porque até antes da sua chegada mesmo, ele sempre foi um jogador que contribui muito com a equipe, inclusive, você falou sobre o Verratti, para mim, muito do sucesso do Verratti está ligado também a Lucas Piton. Queria saber, né, o quanto o Vasco tem perdido sem a presença dele no campo. Não, o Piton é um jogador, assim, acho que o número de assistência dele aqui é impressionante. É um jogador que chega muito bem ao ataque. No jogo de hoje, provavelmente ele teria ocupado bem aquele corredor lateral ali, mas achei que o Puma fez uma boa partida também. Mas o Piton é um jogador que eu gosto muito, é um jogador que, na minha opinião, tem bastante projeção. Obrigado.